tarde. Cada pessoa. Peço licença a cada um de vocês, minha colega Lina, Sessão Ancestralidade. Agradeço imensamente o convite de estar aqui conversando com vocês. Aí atrás, vocês escutam? Tranquilo? Ai, que bom. Né? Porque assim... agradeço muito o convite de estar aqui. É sempre uma alegria compartilhar as nossas pesquisas, mas para mim é sempre uma alegria falar de filosofia africana em espaços da filosofia, que eu tenho dito cada vez mais que nesse país a gente não estuda filosofia, a gente estuda filosofia ocidental e a gente precisa demarcar isso, né? A gente não faz uma graduação em filosofias, a gente faz uma graduação em filosofia ocidental. Então, para mim é sempre muito enriquecedor falar de filosofia africana com o pessoal que está estudando filosofia ocidental, assim, e incomodar um pouco, né? Nesse sentido, eu vou contar um pouco da minha história. Eu raramente faço isso, não é que eu organizei um texto desorganizado, mas organizei. Vou tentar, porque às vezes eu faço um roteiro e fujo bastante, e eu estou tentando ser um pouco mais educada, assim. Então eu vou ler algumas partezinhas, mas talvez aconteça o que sempre acontece, de abandonar no meio do caminho, mas é isso, assim. Quando eu fiquei pensando na fala que pensar a educação, eu não sei pensar filosofia separado do educar, né? O filosofar separado do educar. Então, tanto que eu fiz um mestrado e um doutorado em educação, mas fiz também porque a filosofia ocidental desse país, os cursos de filosofia não me permitiam fazer mestrado e doutorado estudando filosofia africana. Na graduação me proibiram, não me permitiram fazer uma monografia em filosofia africana. Eu tinha o texto, eu fiz meu estágio docente dando aula de filosofia africana, mas não me permitiram, né, fazer a minha monografia em filosofia africana. Primeira vez e única que eu mandei trabalho para a ANPOF simplesmente disse que eu não tinha com quem dialogar, sequer abriu uma possibilidade de eu falar, né? E aí agora virou moda discutir raça, gênero, filosofias africanas, mas eu espero que a ANPOF mude de fato, né? Que não seja só uma discussão para não dizer que ela não está sendo feita, que seja de fato um movimento de transformação, assim. Porque é muito violento você estar ali estudando uma coisa, né, fazendo uma pesquisa sobre um tema e simplesmente te diz, nem avalia o seu trabalho, só diz, você não tem com quem dialogar. E eu não tenho com quem dialogar, me silenciou durante muito tempo, assim. Então, vou contar um pouco dessas histórias e eu falo isso porque quando eu fiquei pensando na minha fala, acho que eu estou aqui muito movida pelo sonhar. Bom, o Joseph Kizerbo, que é um grande historiador africano, eu não lembro de que país ele é. Você lembra? Joseph Kizerbo? Enfim, ele foi um dos que organizou aqueles volumes, né, do História Geral da África, são 8, 9 volumes. E na introdução do primeiro volume, ele fala que tem um texto muito interessante, né, que ele diz que a gente tem que reescrever a nossa história, né, contar a nossa história a partir de nós mesmos, a partir do nosso chão, sem revanchismo, e isso tem a ver com metodologia, por isso que a educação também é muito importante para mim, porque eu acho que a descolonização não é só a gente ler outras filosofias, autores descoloniais, isso perpassa a nossa escrita, que é extremamente racista e machista, e isso perpassa as nossas metodologias, né? As nossas metodologias, elas também nos amarram, assim. E eu acho que pensar outras filosofias é também pensar desde com outras metodologias. E ele diz, a gente tem que repensar outras metodologias e produzir a partir, né, das nossas culturas. Então a oralidade é muito importante para a gente, né? A dança, enfim, a música, a experiência, o nosso corpo é importante, nosso corpo é produtor de conhecimento, então isso muda muito a lógica. Bom, e ele diz assim nesse texto da introdução dele, viver sem história é ser uma ruína ou trazer consigo as raízes de outros. É renunciar à possibilidade de ser raiz para outros que vêm depois. Eu falo que quando a gente começa a pesquisar filosofias africanas, afro-referenciadas, que eu tenho dito que eu pesquiso desde o Brasil, né? Eu não falo, por isso que eu sempre falo que
Eu pesquiso filosofias africanas mediadas pela ancestralidade, porque eu não sou africana, alguém que nasceu lá, eu não estou no continente, né? Eu estou falando desde o Brasil, desde as nossas experiências de fruto da diáspora, né? Então, são as nossas afro-referências, assim. Então, a ancestralidade para mim é essa questão do enraizamento, do pertencimento, ou identidade, eu não gosto muito dessa palavra, identidade, então eu usava muito o pertencimento, a gente pertencer a um lugar, né, a uma cultura. Então, cada vez mais eu entendo que quando a gente pesquisa, desde as nossas vivências, né, as nossas culturas, a gente vive esse movimento de enraizamento. E isso é fortalecer o nosso estar no mundo, não apenas enquanto pessoa, e depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de pessoa, mas enquanto comunidade, porque ser pessoa é ser em comunidade. Não somos indivíduos, somos pessoas. Pessoas é saber que a gente existe em comunidade em relação a tudo que existe. Bom, então eu queria começar essa exposição falando de sonho, né? Fiquei pensando nessa questão do sonhar. Ainda é possível a gente sonhar? Domingo que nos diga se ainda é possível a gente sonhar, né? Chimamanda Adichie, que também é outra questão, eu não sei pensar filosofia separada da literatura, e acho que a literatura africana, afro-brasileira é um famoso prato cheio para a gente filosofar, saca? Eu até tenho dito que Paulina Chiziane, que acabou de receber um título de doutora honoris causa lá pela Universidade Pedagógica de Moçambique, né, a primeira mulher moçambicana a escrever um romance, e Conceição Evaristo são duas das maiores pensadoras contemporâneas, não tenho nenhuma dúvida disso, assim. E a Paulina, a Chimamanda, a Paulina, né, a Chimamanda também está muito nesse lugar, né, a literatura da Chimamanda é muito de denúncia, né, de reflexões políticas. Ela diz assim, é importante a gente começar a sonhar e planejar um mundo diferente, um mundo mais justo. Eu acho que quando a gente está em um espaço como esse, a gente já está planejando, fazendo, né? Paulo Freire fala, fazendo enquanto ação, não é só um discurso, é uma praxe. As filosofias africanas são mediadas pela praxe, pela ação, né? É mais praxe do que discurso mesmo, assim. Bom, e é justamente por sonhar esse sonho que eu estou aqui. Mais que isso, é justamente por sonhar esse sonho que eu estou aqui falando sobre educar para transformar, filosofias africanas, saberes ancestrais femininos e encantos. Sonho-ação em busca de justiça e liberdade é a linha que borda as filosofias africanas pensadas desde o Brasil, posto ser e viver nesse solo tecido pela diáspora. Portanto, as filosofias africanas são mediadas pela ancestralidade, né? A gente está falando desde a experiência. Nesse sentido, foi o sonho de ser mais, como nos inspira Paulo Freire, o sonho de conhecer outros mundos, inclusive o meu próprio mundo, que me trouxe aqui e que me leva a outros mundos de muitas formas, pela fala, pela escrita, pela escuta, pela troca, enfim. Meus pés que me aterram também me fazem voar e sonhar desde que nasci lá no sertão do Ceará. Lá aprendi e aprendo que a educação mais importante é aquela tecida pela vida, pelas experiências e vivências, nossas escrevivências, como ensina Conceição Evaristo. A educação tecida por vidas de pessoas como meu pai, que não terminou o ensino fundamental, da minha mãe, que mal terminou o ensino fundamental, da minha mãe Chica, a parteira e rezadeira que me trouxe ao mundo e que mal sabe assinar o nome, mas que sabe ler o mundo e as pessoas, né? Vidas como a do meu sobrinho Daniel, que aos 5 anos de idade me ensinou a encruzilhada da brincadeira de velho. Meu pai é da zona rural e meu pai ainda mora lá onde eu nasci. Enfim, ele tem todos os trabalhos, né, de acordar de madrugada, tirar leite de vaca, de tardezinha a mesma coisa, fazer queijo, né, esse processo, a agricultura de subsistência. E o Daniel, com 5 anos, sempre está ali acompanhando ele, e quando ele chegou de tardezinha, eram umas 5 horas,
5h30, e ele, vô, vamos brincar, e meu pai, não, eu estou cansado, E ele insistindo, até que uma hora ele olhou pro meu pai e falou assim, vô, vamos brincar de brincadeira de velho? E aí meu pai soltou uma gaitada, mas o que é brincadeira de velho? Ele, peraí, vô. Aí foi lá, pegou uma cadeira e colocou no terreiro de casa, né? A gente não tem aquela calçada, a gente tem uns terreiros, né, onde a gente aprende a ser. E aí botou uma cadeira, aí pegou outra, colocou do lado e falou, vô, senta aí. Aí meu pai sentou e ele sentou do lado. Aí ele, pronto, vô, isso é brincadeira de velho, ficar parado olhando o tempo. Eu achei isso extraordinário, de uma sabedoria, assim, uma criança de 5 anos que já vive ali com o celular, né, querendo brincar e diz, tá, então vamos ficar aqui parado olhando o tempo, né. E eu sempre conto essa história porque eu acho ela muito rica e me fez pensar e ainda me faz pensar muito. Bom, Sabedorias de Dona Toinha, uma mãe santo semi-analfabeta, do sertão cearense também, que em um dos seus livros, que na verdade é escrito pelo neto dela, ela conta a história e ele vai lá, grava e transcreve e tudo mais. Ela diz assim, olho para o meu rosto e com a ajuda das minhas mãos eu sinto as marcas que se escaram com o tempo. Estas marcas são provas do que me aconteceu. São um registro do tempo na minha pele. Essas marcas contam as minhas histórias de um jeito melhor do que eu poderia dizer. Escute-as antes de escrever. Elas dirão aquilo que minha voz não é capaz de falar. Existe uma corrente das filosofias africanas contemporâneas, que é o que eu pesquiso, chamada filosofia da sagacidade das pessoas sábias, que é justamente valorizar, buscar a filosofia de pessoas como a Dona Maria Toinha, né, que não sabe, que não tem uma formação escolar, né, não sabe escrever as letras dos livros, mas escreve livros com a vida dela, assim. Então, olha que sabedoria, né? Quer dizer, preste atenção no que eu estou falando antes da escrita. Às vezes a escrita atropela os nossos sentidos e a leitura também. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um texto e aí eu falei com um amigo meu, gente, eu estou nervosa lendo esse texto, porque eu não sei ler esse texto com calma, parece que ele está sempre correndo. E aí meu amigo conhecia a autora, ele disse, mas ela escreveu o livro assim, o texto assim, correndo. E eu falei, pô, agora eu entendi. Aquele texto me dava um desespero, assim. E a gente começa a perceber, né? Eu gosto muito de tentar entender quem é a pessoa que está escrevendo ali quando eu estou lendo um texto, assim. Eu demoro muito, inclusive, porque eu fico querendo ler a pessoa nas palavras que ela escreve. Porque é isso, ela tem uma vida e ela tem um porquê que está escrevendo tudo aquilo. Bom, esses saberes, né, poucos relatados aqui, são saberes do meu ser, tracinho tão, né, oriundos do sertão, onde eu nasci, né, que um lugar que nos ensina que nossos corpos estão marcados, cito novamente Dona Maria Toinha, pelos mistérios daqueles que renascem a cada pôr do sol, que se descomeçam em vento quando os galos cantam anunciando a chegada da aurora. Por isso, junto às travessias de Maria Toinha, eu vou tratar de esticar minhas costuras, arranjar retalhos, fazer umas emendas, a fim de encompridar não apenas o pano que descosturas, mas também os meus suspiros nesse mundo. Portanto, quando escrevi, reflito, né, minhas compreensões, trago as minhas compreensões, percepções, impressões e sensações filosóficas do mundo, desde uma pesquisa, né, a linha que me costura. É como se assim eu pudesse encompridar memórias que me costuram e encompridar o pano que outras pessoas descosturam. Ao fim, as tessituras do meu viver tecem poxas de retalhos, onde cada pedaço tem um sentido, um aprender, ensinar, lembrar de tantas outras coxas, outras vozes. São nossas escrevivências, essa bonita coxa que Conceição Evaristo nos ensina a tecer, encompridando panos para que possamos descosturar. Pois como nos ensina a nossa baobá Conceição Evaristo, nada nasce imune ao que nós somos, as nossas experiências e as nossas vivências. Todas tecidas pelos retalhos do nosso ser e viver, e no meu caso, descosturando, né, colonialidades e costurando potências ancestrais encantadas.
Eu falo muito de coxas, de retalhos, de costura, porque eu sou filha de costureira, eu sou neta de costureira, de bordadeira. Então eu penso a filosofia dessa forma, né? A partir de costuras, de bordados do mundo. Bom, e assim eu vou narrar um pouco da minha história, né? Desse meu encontro com a filosofia ocidental, né? Esse desencanto e meu encontro com a filosofia africana. E é importante narrar isso para justificar porque que eu tenho cada vez mais compreendido que não faz sentido o conhecimento dos livros se eu não souber dialogar com essas pessoas, né? Que não tem uma formação escolar, uma formação acadêmica. Não faz sentido se eu não souber valorizar esses saberes que vêm do nosso chão. Cada vez mais eu entendo que a educação, a mais importante que a gente tem é essa educação. Eu nasci no sertão, sob luz de lamparina, pelos braços de uma parteira. Eu cresci carregando água na cabeça, né? Eu parei de carregar água na cabeça quando eu fui estudar na cidade, na capital, quase. Nosso sertão, mas eu entendo o quão é importante a gente estar sempre dialogando com a criança que nos habita, sabe? E continuar fazendo aquela pergunta, o que eu quero ser quando crescer? Continuar fazendo, porque a gente está sempre crescendo, né? A gente está sempre crescendo. E muitas vezes a gente não faz mais essa pergunta porque essa pergunta nos implica no mundo, nos responsabiliza no mundo, né? Bom, e aí eu lembro que eu tinha uns 13, 14 anos e eu comecei a ficar muito desesperada e, pô, eu não posso falar com as pessoas sobre o que eu penso, porque eu não conheço nada 100%, né? Desde essa época eu digo que eu não boto a mão no fogo nem por mim, porque eu também não me conheço 100%. A gente é fruto do acontecimento, né, das circunstâncias. E foi muito... E eu não tinha quem perguntar sobre essas coisas, né? Bom, e aí eu assisti no jornal, a minha casa foi a primeira casa da comunidade a ter televisão, era preto e branco, era todo um processo para a gente conseguir assistir televisão. A gente assistia jornal e novela. E um dia eu assisti no jornal, falou sobre a morte de um determinado filósofo, que eu não sei quem é, mas que a frase que resolveu o grande dilema da minha vida dessa época é mais ou menos assim: se você muda muito de opinião, é sinal de que você pensa. Aí depois, Raul Seixas fez todo sentido, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E eu decidi que, pronto, eu vou fazer filosofia, né? Porque aí eu fui ver o que é filosofia, o que é isso. Então eu achava que a filosofia ela ia fundamentar as minhas perguntas e me ajudar a entender um pouco daquele meu sertão, aquele lugar ali de tantas encruzilhadas, né? Pessoas negras, indígenas e uma falta de reconhecimento. Eu não me descobri negra, eu sempre me soube negra, mas enfrento uma série de questões relacionadas a isso, pessoas que decidem que eu não sou negra, né? Então a filosofia também é um lugar para responder a essas perguntas, o porquê, né, de toda aquela violência que eu via nos livros. Eu sempre questionei muitos livros, a forma como as pessoas negras e indígenas eram representadas no livro, a forma como as histórias das pessoas negras que vieram para o Brasil escravizadas não eram contadas. Eu sempre queria saber a história delas, de onde vinha e tudo mais. E aí filosofia estava lá, amor ao saber, ao conhecimento. Então eu entendi a filosofia como um lugar plural. Só que quando eu cheguei no curso de filosofia, eu entrei num processo de adoecimento. Porque eu não existia naquele lugar. Na verdade, eu era assassinada de diversas formas, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto sertaneja, enquanto periférica, que eu morava na periferia em Fortaleza. Então, hoje eu até brinco, assim, esse amor dessa filosofia era muito tóxico, porque era uma filosofia que se fazia o tempo inteiro excluindo, né, outras pessoas, outras culturas, outros seres. E eu desenvolvi a síndrome do pânico nessa época, assim. E aí eu decidi, comecei a me questionar como será a filosofia no continente africano. Eu nunca fiz a pergunta que foi a que eu mais ouvi em 19 anos de pesquisa. Existe filosofia africana? E detalhe, as pessoas que mais fazem essas perguntas são professores e professoras universitários, né? O que para mim é mais violento ainda. Bom,
E aí eu era um ETzinho para os meus professores. No geral, eles achavam... Uma vez eu encontrei um professor e falou, pô, eu dava nada por você. Que eu questionava as aulas dele de história da filosofia, eu questionava, né? Enfim, então o Hegel estava lá. A gente sabe o quanto que Hegel é racista e machista, Kant, Rousseau, né? E a gente não tem que jogar essa galera fora, mas a gente tem que fazer uma leitura responsável e crítica dessa galera, né? A gente tem que começar a reconhecer o racismo, a filosofia deles é um grande instrumento, né, para justificar a colonização, para justificar o genocídio do povo preto até hoje, do povo indígena, né, para justificar o epistemicídio. Então, eu não vou ler aqui porque eu acho que eu já estou... Eu nem vi a questão do tempo. Nem vi. Mas enfim, então a gente tem que ler, tem até um texto que o Fernando Sá, da Federal Fluminense, escreveu agora na coluna da Ampof, que ele fala sobre isso, né? Que a gente tem que ler as pessoas com responsabilidade e começar a apontar o racismo existente no pensamento dos grandes nomes da filosofia ocidental, né? Que se colocam, como diz eu vou trazer duas citações aqui, uma da Grada Quilomba e outra da Sueli Carneiro. A Grada Quilomba, ela diz assim, uma sociedade que vive na negação, ou até mesmo na glorificação da história colonial, não permite que novas linguagens sejam criadas, e nem permite que seja a responsabilidade, ou seja, o compromisso com a potencialização da vida, e não a moral, a criar novas configurações de poder e de conhecimento. Eu até brinco que a moral, no geral, é bem amoral, né? Que ela é propriedade de uns poucos. A situação que a gente está vivendo no país diz muito sobre, né, esse parágrafo que diz muito sobre. Bom, só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que as muitas identidades marginalizadas podem também finalmente reconfigurar a noção de conhecimento. Quem sabe? Quem pode saber? Saber o quê e saber de quem? É aquela velha pergunta que a gente encontra estampada aí em algumas paredes: para quê e para quem serve o seu conhecimento? Né? E aí a Sueli Carneiro, que eu poderia trazer tantas outras mulheres e homens, ela diz que eu até digo, eu estava falando para mim, o grande problema da filosofia ocidental não é exatamente a filosofia ocidental, é o que foi feito na modernidade ali. Né? Então ela diz assim, o que aconteceu na história do Ocidente a partir do século XVI foi que os europeus se auto-intitularam um modelo de humanidade, notadamente um macho branco europeu. Eles se instituíram ser universal, isto é, parâmetro pelo qual todos os demais seres humanos seriam medidos e avaliados. A cultura europeia, uma cultura particular, se mascarou de universal, leia-se, cultura superior. Suas formas de conhecimento, suas técnicas, sua religião, sua estética, tornaram-se a representação plena do universal humano. Ao se autoproclamar superior, essa cultura determinou que os não brancos, com suas manifestações culturais e religiosas, eram inferiores. É bom não esquecer que a hegemonia ocidental foi conseguida com o uso descarado da força. Isso é, por meio da destruição, rebaixamento, desqualificação de todas as culturas e povos não brancos. E aí aqui me remete, a gente poderia discutir com a Yonke Obeni, com a Grada Quilomba, a Aline Matos, sobre os dois conceitos que para mim são a grande miséria da humanidade, fruto desse patriarcado, né, que é branco, europeu, heteronormativo, cristão. Raça e gênero. A gente tem uma única raça, né, humana. Aí eles foram lá e criaram a raça branca e a raça negra para poder justificar o genocídio, o epistemicídio, a colonização, enfim, toda, né, a miséria que perpassa o nosso cotidiano. E aí eles também criaram, né, gênero, para dizer que os homens brancos, né, são superiores às mulheres. E eu lembro que eu nunca gostei muito de discussão de gênero, porque eu sempre, criança, eu falava assim, antes de você ser homem, mulher, você é um ser humano. Né? Isso sempre foi mais importante, assim.
E é até interessante que vocês estudarem um pouco o pensamento da Yonke Oveni, nigeriana, né? Ela fala que para os povos iorubás, antes da colonização da Yorubalândia, né, não existiam nomes para determinar, né, homem e mulher. As pessoas éramos pessoas, claro que a gente reconhece as diferenças biológicas, né? Então tudo era pautado na senioridade. Então, há lugares que eu sou mais nova, há lugares que eu sou mais velha. Isso é o quê? Circularidade, troca, né? Escuta, é movimento. Então sai desse lugar horizontal, né, para um lugar da verticalidade. E aí as mulheres negras são negadas duplamente, né, por serem mulheres e por serem negras. E enfim, voltando, quando criança eu falava assim, como se cria, né, homem e mulher, o homem nasce do ventre de uma mulher e uma mulher ainda é inferior ao homem. Isso nunca entrou na minha cabeça, assim, né. E é isso, e aí vem o processo, desde criança eu questionava, por que cria homem e mulher, mas a gente lê até hoje, que eu me sinto extremamente violentada. O homem é professora, mas não disse que tem um homem e a mulher? Não, mas aí o homem é para dizer ser humano, se homem é ser humano. Eu falei, como assim? Aí hoje, cada vez mais eu tenho plena convicção que não. Esse homem está lá é o homem, mas é esse homem branco, europeu, né, heteronormativo, cristão. É ele, não são todos os homens e menos ainda todos os seres. Enfim, o que a filosofia ocidental foi fazendo comigo? Me desencantando, né? Eu achava que a filosofia ia me salvar. Por isso que eu tenho dito cada vez mais que a gente tem que dizer, a gente não estuda filosofia na universidade, né? A gente faz uma graduação em filosofia ocidental. A única coisa que eu sabia, os escravizados foram libertados, né? As pessoas escravizadas, enfim. Então, como bem diz a Bell Hooks, né, a cultura de dominação, ela promove sempre os vícios da mentira e da negação, né? É isso que a colonialidade faz sempre. Mentiras e negação. E isso acaba sustentando, né, esse imperialismo, o sexismo e o racismo, distorcendo a nossa educação de uma forma que ela vai deixando de ser uma prática de libertação de fato. A gente está na universidade, na escola, muito mais para ter uma formação, para ter um bom emprego, do que para sermos bons e boas cidadãs. Bom, então, quando eu comecei a pesquisar filosofia africana, fiquei uns 2, 3 anos ali sozinha, não conhecia ninguém que pesquisava sobre, não tinha nenhuma proximidade com nenhum grupo que pesquisasse, né, que vivesse ali as culturas africanas, para além do que eu vivia no meu cotidiano, mas que não era falado, né. Daí eu tinha pavor da ideia de falar em público, de ser professora, e eu falei, vou fazer licenciatura. Eu achava que nesse país era possível viver de pesquisa, lei de engano, né. E fui fazer a licenciatura e eu lembro que eu fazia tratamento para síndrome do pânico. Quando eu melhorei, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever para apresentar uma comunicação oral. Na primeira vez eu fui, na segunda eu nem saí de casa, na terceira eu apresentei e saí fora, assim, saí correndo para responder. Mas eu falei, eu tenho que sabe, começar a falar sobre isso, porque eu preciso falar sobre isso. As pessoas não falam sobre isso, eu nunca ouvi falar sobre isso, assim. Então era o meu compromisso ali, tipo, eu encontrei qual é o meu objetivo nesse mundo, qual é o sentido, que era uma das perguntas da minha criança, né? Por que eu existo? Qual é o sentido da minha existência, assim? A Grada Quilombo, quando ela, não sei se vocês já leram, né, o livro dela, então, eu adoro aquela carta dela ali, a carta, a introdução, o segundo capítulo, mas que ela fala, quando ela foi fazer doutorado, ela tinha urgência de encontrar novas linguagens, uma linguagem onde ela pudesse existir, né? E o que a filosofia africana fez por mim foi me salvar. De verdade, assim, sem exageros. Porque eu me via ali, né? Eu dialogava com coisas que eram comuns para mim, né? Valores, experiências ali que estavam falando da minha história, né? Então eu podia existir, né? Quando eu
falo eu, nunca é numa perspectiva individual, nessa perspectiva que eu sou uma pessoa que eu só existo comunitariamente. Assim. Bom, e aí eu fui entender também depois, quando eu conheci a Lélia Gonzalez, eu falei, pô, finalmente você me deu a resposta para, né, aquela velha história, só é possível filosofar em alemão. Porque eu dizia, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não me entendia naquele lugar, assim, sabe? E aí eu fui entender, claro, eu falo português, né? A gente fala português, então como é que eu vou filosofar desde um lugar que eu não sou, que eu não existo? Então as filosofias africanas, a afro-referenciada está nesse lugar, você falar a sua própria linguagem. Então é o lugar de fato da criação. Filosofia é criação, não é? É criação, é invenção, é encanto. E aí a Lélia também fala, voltando, né, eu estou só trazendo mais coisas, sobre quando a mãe dela faleceu ali na década de 60, ela disse que isso levou ela a pensar sobre muitas coisas e a importância dela voltar para as raízes dela. E aí ela foi percebendo quão que a mãe dela, né, tinha uma importância tão grande na formação dela. Porque ela diz, era uma mulher indígena, analfabeta, mas que tinha o conhecimento do povo. Né, que tinha o conhecimento da realidade. Eu vou ler aqui. Eu já li isso várias vezes, mas ontem de madrugada eu estava lendo e eu comecei a chorar, assim, porque eu acho tão rico isso, assim. Ela diz assim, voltei às origens, busquei as minhas raízes e passei a perceber, por exemplo, o papel importantíssimo que minha mãe teve na minha formação. Embora índia analfabeta, ela tinha uma sacação incrível a respeito da realidade em que nós vivíamos, e sobretudo em termos de realidade política. E me parece muito importante eu chamar a atenção para a figura da minha mãe, porque era uma figura do povo, uma mulher lutadora, uma mulher inteligente, com uma capacidade muito grande de percepção das coisas. A gente não pode estar distanciado desse povo que está aí. Senão a gente cai numa espécie de abstracionismo muito grande. Ficamos fazendo altas teorias, ficamos falando de abstrações, enquanto o povo está numa outra, está vendo a realidade de uma outra forma. Daí isso me responde, porque eu sempre falei, qual o sentido, né, de ter um diploma de doutora e não saber dialogar com o meu povo? Então, esses dias eu estava dando aula, um curso aí para professores e lideranças quilombolas da Bahia. E é muito bonito você ouvir os relatos, e eu não sei dar aula sem essa troca, né? E eles comentaram muito sobre isso, assim, e essa diferença, né? Tinha pessoas lá que não terminaram a oitava série, tinha pessoas lá, né, que eram professores, tinham formação. Mas que é isso, a gente tinha uma mesma história, no sentido de a gente veio de um mesmo lugar, assim. Então, e para mim é fácil conversar com essas pessoas, porque eu venho desse lugar, mas também porque eu sempre quis saber mais, me apossar cada vez mais desses saberes, né, dos livros, mas sempre nesse diálogo, nessa troca. E entender que o que adianta eu produzir um conhecimento, uma filosofia, se eu não for capaz, né, de levar isso para uma prática. Então eu costumo dizer que a academia é importante para mim, mas eu aprendo muito mais, eu realmente consigo botar em prática o que eu leio, mas nas comunidades quilombolas, indígenas, do MST que eu vou, assim, sabe? É onde eu me fortaleço de fato, assim. Bom, enfim, e eu entendo isso como o Nego Bispo, não sei se vocês conhecem, né? Ele fala do contracolonizar. É assim que a gente contracoloniza. A gente não vai, como diria Alder Lorde, desmantelar a Casa Grande com as mesmas armas, os da Casa Grande. A gente tem que usar as nossas próprias armas, né? E qual é a nossa maior arma, senão a luta constante para resistir, resistindo, inventando a vida, né, com sabedoria, potencializando a vida. Não é à toa que a gente existe até hoje. A gente existe porque a gente está ali o tempo inteiro. A gente tem como uma filosofia fundante a vida. Então o valor maior que a gente tem é a vida, né? Já diz a filosofia Banto, por exemplo. Enfim,
A filosofia africana, ela acaba me trazendo essa perspectiva de um filosofar a partir dessa noção. Eu gosto de brincar com as palavras, por isso que eu falo do transformar, né, que é transformar a partir de um amor, mas é um amor enquanto potência, né, de construção comunitária, pautado na ancestralidade, na nossa espiritualidade, porque sem esse movimento de fortalecimento do nosso pertencimento, a gente não é, né? A gente não existe em potência. E a Lélia Gonzalez fala sobre isso, a Paulina Chiziane, em 2014, ela tem uma entrevista dela que eu acho incrível, que ela diz que é impossível, né, a gente pensar a identidade, o pertencimento africano, e eu entendo afro-referenciado, sem pensarmos a nossa espiritualidade. Daí eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, que é muito maior do que religiosidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando da nossa relação com o mundo, né, da nossa relação com a natureza, essa noção de que a gente só é em relação com a natureza, sem a natureza nada somos, né? A nossa ancestralidade fundante é o chão, é a terra, por isso o enraizamento. E ela diz também que a intelectualidade africana, ela começa na esteira. O que é a esteira, senão esse movimento da gente de aprender a ouvir, né? A valorizar os saberes de todas as pessoas, especialmente dessas pessoas que têm uma formação acadêmica, mas têm lá as sabedorias da vida, né? A esteira é esse lugar de a gente botar o pé no chão e dizer, opa, peraí, tenho que escutar. Eu tenho trabalhado muito com a noção de escuta sensível. A gente fala muito em lugar de fala, né? Mas a gente tem cada vez mais aprendido a ouvir, a perceber de fato as pessoas, inclusive a nós mesmos. Eu começo falando que a ancestralidade nos habita, então quando a gente aprende a ouvir, a gente começa ouvindo a nós mesmos e ouvindo essa ancestralidade que nos habita e que nos mostra que a gente é uma legião, né? A gente é uma legião, enfim. E outra coisa que a Paulina também disse, que eu gosto muito, é que ela diz que é impossível filosofia africana a partir do livro da Europa. Eu poderia falar muito sobre isso aqui. É isso, é impossível a gente produzir as nossas próprias filosofias se a gente buscar sempre outros modelos, outras referências. A gente pode dialogar, sim, mas é isso, dialogar. Nos produzir, criar desde nosso chão, né? Então, enfim, meu encontro com a filosofia africana me permite ser, de fato, me permite pensar em português, que é a minha linguagem, me permite criar a partir dali, né? E quando as filosofias africanas reivindicam esse direito, né, de falar o português, no nosso caso aqui, eu sempre lembro da Neuza Santos Souza, ela é uma mulher incrível, né, que ela diz que uma das formas da gente exercer a nossa autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Discurso que se faz muito mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da nossa realidade. Tem um ditado que eu gosto muito que ele diz assim: enquanto os caçadores contarem as histórias, os leões serão sempre os vencidos. Então a gente precisa contar a nossa história para que a gente possa ter autonomia, para que a gente possa, não curto essa palavra, mas enfim, ter empoderamento, né? Porque a história que foi contada sobre a gente é uma história falaciosa. É uma história falaciosa. Então a gente precisa recontar, né? Mas não ficar mais nesse lugar que a gente já ficou muito tempo dizendo. Claro que a gente tem que fazer a denúncia, né? Olha, Hegel falou isso e isso sobre nós. Mas espera aí, vamos mostrar uma outra história, né? Vamos mostrar outras origens das filosofias muito antes da Grécia. Aristóteles, Sócrates, esses meninos aí, eles iam lá para o Egito aprender filosofia. E eles falavam sobre isso, mas isso vai sendo apagado nos nossos livros de história da filosofia ocidental, né? Isso vai sendo desvalorizado e apagado, que é para justificar, né, toda a falácia que é contada, enfim. Bom, daí pensar as filosofias africanas me fez compreender outras formas da filosofia, né, para além de um discurso de um amor ao saber, de um desejo, de uma entender que é sempre esse lugar da reflexão. Só que a filosofia ocidental se colocou muito nesse lugar de refletir, de criticar os outros saberes, mas não fazer a crítica a si mesmo.
né, que fala bastante isso, é a Aline Matos, que eu adoro os trabalhos de Aline. Ela, desde a graduação, ela vem falando da invisibilidade das vozes das mulheres negras na filosofia, né, e do pensamento da Yonke Oyemi. Ela está terminando o doutorado. Bom, entender a pluriversalidade, né, o Renato Nogueira faz esse diálogo com o Ramosi da África do Sul, né. A gente não tem um único universo, a gente tem diversos universos, a gente tem diversas culturas, e que bacana. Então, entender mesmo que a filosofia é plural. E isso só potencializa a própria filosofia, né? Trazê-la desde uma perspectiva única, universal excludente, só empobrece, sim. Então, é entender essa noção do diálogo, é entender que os saberes, né, eles não estão apenas nos textos escritos, né? A oralidade é fundante para nós, e quando a gente fala oralidade, não é só a palavra que a gente fala, mas é como a gente fala, é como o nosso corpo expressa. Daí a gente entende que o nosso corpo é produtor de conhecimento, que não existe essa história de separar razão e emoção, né? Inclusive, eles chegaram a dizer que os povos africanos e as mulheres eram incapazes de racionalizar, de filosofar, porque eram seres da emoção. Se não fosse esses seres da emoção, que seria desse mundo? Nem seria, né? Mas enfim. Então, essa perspectiva comunitária, essa perspectiva de sermos pessoas, essa perspectiva de que a natureza é fundante, é ela que nos ensina. A gente foi entendendo aí pela modernidade, né, que a evolução humana é o domínio da natureza. E aí, o que essa evolução fez com a gente? A queda do céu já se deu, né? Como diria aí o Ailton Krenak. Mas enfim, eu vou correr, eu não tenho noção de quanto tempo eu já falei. Eu ia trazer aqui um pouco dos princípios da filosofia africana, que é basicamente ancestralidade, diversidade, a tradição, integração, entendendo que a tradição não é estática, que a gente entende que só há conhecimento em movimento, só há vida em movimento, então nada é estático, né? E aí essa noção, que eu trabalho isso a partir do diálogo com o Eduardo Oliveira, que é professor da UFBA, foi meu orientador. Eu brinco que ele é meu mestre, mas eu não sou discípula dele, eu não sei até onde isso é verdade ou não é, assim, porque a gente tem sem lei, enfim. Mas que a filosofia africana nasce do encantamento. E o que é o encantamento? O encantamento é responsabilidade com a vida, responsabilidade ética, estética, política. Então, se eu reconheço a minha ancestralidade, mas eu não me encanto com ela, ela não vira esse motor para que eu possa transformar, né? Para que eu possa mudar de fato as coisas. Mas se eu me encanto por essa ancestralidade, daí ela vira um motor de transformação. A Bel é Bel, né, gente? Ela diz assim: a vontade de amar tem representado um ato de resistência, né? Então é nesse lugar que está essa incapacidade de amar. Só que a gente precisa desse encantamento para a gente entender esse amor, sair dessa lógica romântica e entender amor como esse movimento de potencialização, né, do nosso ser, de estar no mundo, assim. E aí eu trouxe aqui a Sombofo Somé, que é uma pensadora de Burkina Faso, que ela diz assim que a dor e a mágoa não expressada, ela dói em nossas almas e está diretamente ligada ao nosso sentido geral da seca espiritual e tumulto emocional, para não mencionar as muitas doenças que experimentamos em nossas vidas. Ela fala isso quando ela trabalha com essa noção de comunidade, que a gente é pessoa e a gente só existe em comunidade, sem a comunidade nada somos, e a gente existe em diversas comunidades, né? E ela diz assim: a gente tem que aprender a expressar as nossas dores, né? A expressar as nossas alegrias, os nossos medos, porque isso tudo é um trabalho coletivo. Eu faço parte de um povo. Então, essas dores, esses medos, essa angústia é coletivo. A capacidade de amar também é coletiva. Então, enquanto a gente seguir nessa lógica individual, né, de sermos fortes, né, a gente é forte. Para algumas pessoas é fraqueza você demonstrar os seus medos, você dizer: eu convivo com depressão. Ninguém escolhe com depressão, né? Ninguém escolhe. Eu tenho uma depressão endógena, meu organismo, sabe,
é esse movimento que eu estou escolhendo, é tentar sobreviver a ela de outras formas que não mediada por tarja preta, né? Então, meu movimento é outro. Nem é legal falar tarja preta, né? Mas enfim. Então ela vai, né? Deixa eu pensar nisso, nem é legal falar tarja preta, assim. A minha tarja preta é outra, digamos assim, sem os remédios, né, alopáticos. Eu realmente acredito muito na homeopatia, mas teve um momento que eu tive que até meu homeopata disse: Adio, ou você abre mão aí ou então acabou, filho, mas enfim. Mas é isso, ela chama muito para essa perspectiva do comunitário, ela chama muito para essa perspectiva da gente ouvir, né, a nossa ancestralidade, da gente aprender a viver em comunhão, da gente ter essa noção outra do amor como construção, né? O Renato fala disso lindamente, assim. Então eu tenho dito que é preciso interpretar o que está à nossa volta, né? Os discursos, contextos, currículos, metodologias, linguagem, acontecimentos, e ver as possibilidades de insurgir e transformar, né? Transformar é um ato de resistência e espiritualidade. Amar como potência, dar e para a vida, pois é ancestral e encantado. Amar é ouvir a ancestralidade que nos habita. Compreender a ancestralidade e o encantamento como inspirações formativas para o ensino das africanidades, quase o título do meu livro, para o transformar, é compreender modos outros de pensar, né? É o educar para a sensibilidade. E quando eu educo para a sensibilidade, né, eu vou entendendo que vou tendo outras perspectivas de modelos de conhecimento, né, político e social, e vou aprendendo a ouvir esse corpo, a vivenciar esse corpo, a experienciar esse corpo. O Eduardo Oliveira ele diz assim: sem a música, sem a dança, sem o corpo, sem o encanto, sem a natureza, sem a integração comunitária, não se faz educação. Nisso reside a sabedoria, né? E aí eu digo que o sonhar também. Então, sonhar é o que nos permite amar. E mais que isso, nos permite transformar. Então, eu espero que vocês tenham bons sonhos. Os sonhos que fiquem ali perpassando a cabecinha de vocês, para que vocês se questionem e acreditem em outras possibilidades de filosofar, de educar e de amar. Gratidão. Você conseguiu pegar? Pode. Não, você pode falar, depois eu abro para as perguntas. Não, depois geral. Hoje eu não vou embora. Então tá, já começa? Pode. Então, pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer muito pelo convite, por participar dessa mesa com as meninas. Eu acho que enfim, espetacular pensar nessas outras possibilidades, né? A minha fala vai ao encontro da fala do Bennett de um outro lugar, vamos dizer assim, né? Por isso que, né? Mas a gente caminha juntas, mas de um outro lugar, me parece. Para vocês entenderem, então, a minha formação é toda dentro dessa filosofia ocidental. E quando eu falo minha formação é toda, de graduação a pós-doc, né? E dentro da perspectiva da filosofia da ciência e lógica ocidentais, né? Então, venho do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e a minha formação é dentro também de instituições públicas bem tradicionais, URGS, UFSC, Santa Catarina, USP, São Paulo, meu pós-doc no Oeste, no Paraná. Mas o que eu vou dizer para vocês, né? Esses incômodos durante toda a minha formação, claro, né, que ocorreram, né? Alguns estranhamentos, muitos, né, durante
durante toda essa minha formação, a única mulher negra, acho que uma vez um colega, um homem negro. E como eu, enfim, sobrevivi a tudo isso, acho que é importante entender, né? Eu, desde o segundo semestre da minha graduação, eu comecei com bolsa de iniciação científica. Comecei a trabalhar a filosofia da ciência, todas as abordagens tradicionais da filosofia da ciência, e me foi apresentado Paul Feyerabend, dentro do contexto da filosofia da ciência. A minha orientadora, já falecida, né, dentro desse projeto de iniciação científica, uma mulher que me acolheu muito bem, né? Graças a ela continuei na filosofia, e graças a ela consegui entender que dentro também dessa filosofia ocidental tem pensadores que questionam essa perspectiva universalista, essa perspectiva moderna com relação às questões de conhecimento. Então, toda a minha formação é dentro da epistemologia. Depois do meu pós-doc, consegui me enxergar um pouco mais, e aí sim começaram os meus estudos. Num primeiro momento, de forma independente, isolada, com relação às questões das mulheres negras, feminismo negro, e aí entraram todos esses debates, né? Mas o que me fez, então, sobreviver dentro disso tudo e conseguir entender também como tudo isso se processou, foi muito Feyerabend, né? O anarquista epistemológico, né? Eu acho que é importante frisar isso, e a minha orientadora, né? Então eu vou falar um pouquinho disso. Eu vou, na verdade, lançar esboçar algo que a Juliana já colocou, né? O que é essa epistemologia universalizante? Óbvio que é essa epistemologia, ou essa teoria do conhecimento que surge dentro desse contexto da modernidade, né? Desse sujeito incorpóreo, esse homem com H maiúsculo, que se diz universal, mas que é totalmente situado, mas que se impõe como universal. E quando eu digo, na verdade, se impôs e se impõe como universal, né? Como sujeito de conhecimento universal. E pensar, passo brevemente por isso, pensar essa Constituição e ver como isso ainda reflete dentro do contexto da educação, né? E aí, olhar para essa educação a partir dessa perspectiva epistemológica como uma educação colonizadora. E o quão necessário é a gente pensar ou ir além disso. Por isso que o título da minha fala é Epistemologia Universalizante, Educação Colonizadora e Necessidade de ir além. Na verdade, essa necessidade de ir além, aí eu assumo como modelo quem? Né? Bell Hooks, né? Que é a minha fonte de inspiração anda sendo ultimamente. De tudo, né? E de pertencer também. Então, assim, eu preparei um breve texto dentro dessa trajetória, né? Mas me focando muito nessa educação, nesse ir além, que é, na verdade, essa educação libertadora, né? Proposta já por Freire, mas ali com limitações, eu acho que é importante dizer, e por isso que também me abraço ou me agarro Bell Hooks, né? Porque quando a gente vai pensar em dominador, dominado, a gente não pode pensar só a partir de uma perspectiva de classe, né? A gente tem que pensar que a classe é atravessada por gênero e raça. Se não fosse na base da estrutura social, não estariam as mulheres negras com os menores salários, né? Com as situações de violência maiores, né? Os maiores índices de feminicídio, né? De abandono, de violência obstétrica, inclusive, né? Dentro dessa perspectiva de que somos fortes, né? Dos estereótipos criados aí. Então, assim, não dá também para a gente falar uma perspectiva de classe se a gente não pensar nesses outros marcadores. Então, eu falo muito a partir daí, né? E é importante, né? E aqui trazendo, né, exemplos, eu acho que quando se fala numa perspectiva de classe, eu estou muito com o caso que aconteceu com o seu Jorge no Rio Grande do Sul, né? Se fosse só um problema de classe, a gente não teria
recorrido àquilo que ocorreu. Né? Então a gente tem que pensar também que a categoria classe é posterior, vamos dizer assim, de todo um processo de dominação e de colonização mesmo, expansão capitalista e, na verdade, né, mercantil depois capitalista. Então eu parto daí, assim, essa trajetória aqui das minhas reflexões. Se tiver alguma coisa muito assim, é porque realmente, gente, eu dormi bem pouco. Me perdi, né? A gente se perdeu ali até chegar aqui, mas a gente sobrevive. Então, vamos lá. Na dita filosofia ocidental, as respostas aos questionamentos acerca de conhecimento conduziram e ainda conduzem a uma universalização de discursos e critérios epistemológicos. A partir do questionamento fundamental de como se estabelece a relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, esta epistemologia tenta responder a questionamentos referentes às possibilidades de conhecer, o que ocorre com o sujeito que tenta conhecer determinado objeto e o que pode ser considerado objeto de conhecimento. Em outras palavras, esses questionamentos epistemológicos conduzem a saber se é possível aos sujeitos conhecerem determinados objetos, e aí a gente vai ter dentro da epistemologia tradicional mesmo, né, a relação sujeito-objeto, e dessa relação, desse questionamento fundamental, a gente vai ter aqueles subquestionamentos, né? É possível conhecer? Como se estabelece essa relação? E aí a gente vai ter essa classificação mesmo, né? Dogmatismo, ceticismo, relativismo, subjetivismo, dogmatismo. Que capacidades tem, né, que possuir os sujeitos para conhecerem os objetos, e aí entra toda essa ideia, razão, corpo, né, a partir da sensibilidade, racionalismo, empirismo, misticismo, kantiano, tudo isso que a gente aprende dentro dessa perspectiva. E que objetos são passíveis de serem conhecidos? Será que eles têm uma essência? Será que a gente imprime, né, características nesses objetos? Então, esses são os questionamentos dentro desse contexto da filosofia ocidental, tradicional, e as respostas a esses questionamentos sempre conduzem a uma ideia de universalização. O que significa essa universalização? E subsídios dá, por exemplo, para a gente pensar, e eu faço muito essa conexão, né, porque eu trabalho com as questões de educação, disciplinas de educação com os estudantes, subsídios, essa visão universal nos dá para pensar ou defender perspectivas, por exemplo, de meritocracia. Né? Então, aqui também tem um outro ponto importante aí. Mais do que a universalização do sujeito do conhecimento, e a partir daí das narrativas e essas respostas, há um desprendimento do sujeito do contexto histórico. Né? Então, assim, a gente, dentro dessa perspectiva, a gente vai dizer o seguinte, não interessa de onde está falando esse sujeito. Né? O que interessa é uma perspectiva totalmente abstrata. Né? Então, assim, não tem influência histórica. É a relação desse sujeito com o seu objeto de conhecimento, independentemente de onde ele esteja. Né? Então, a gente foca muito nessa relação e tudo que está, né, tudo que corresponde a esse sujeito anteriormente a essa relação, ou enfim, onde está esse objeto, não diz respeito, não interessa. É isso. E o conhecimento é esse conhecimento gerado a partir dessa relação. Então, para a gente se situar. Né? As respostas a esses questionamentos delimitam o debate epistemológico no contexto ocidental, sobretudo afirmando a possibilidade universal do conhecimento, ou seja, afirmando que a todos os seres humanos é possível conhecer, e aí, entre aspas, né, independentemente da cultura, etnia ou raça. Será? Né? Mas essa universalidade, assim, são todos. Claro, são todos humanos, são todos que são considerados humanos. E quem é considerado humano? É importante a gente entender isso. E por que é importante a gente olhar para isso? Porque são narrativas que recorrentemente surgem. Né? Somos todos humanos, mas somos tratados de forma igual? Ou somos diferenciados?
nos diferenciam. Então, é importante a gente refletir aí. E talvez também seja importante a gente refletir que, enquanto somos diferenciados, né, ou tratados de forma diferente, seja a partir da raça, a partir de gênero, ou essas categorias que, até dentro do contexto da filosofia ocidental, né, a gente pode dizer que não existem, a gente vai ter que continuar falando sobre isso. Porque senão, como é que a gente vai... senão a gente vai estar passando também por cima disso. Bom, então somos todos humanos, a gente não precisa nem discutir isso, né? Porque somos iguais. E muitas vezes eu entrei em embate com pessoas que disseram, não tem, eu não sou racista porque somos todos humanos. Não é a partir daí que eu quero falar com você. Né? Enfim. E aí que eu coloco, né? Independentemente da cultura, etnia ou raça, é possível a todos conhecerem. Ao mesmo tempo que essa visão de epistemologia não fecha a possibilidade de consideração de variação de cultura para cultura dos meios e pressupostos de conhecimento, a epistemologia nesse contexto reforça essa noção de uniformidade, universalidade, enfim, de humanidade. Né? Em que sentido? No sentido de que para que todos os seres humanos conheçam, estes devem possuir determinadas capacidades que os permitam acessar os objetos de determinada forma. É a padronização mesmo, né? A gente tem... bom, um discurso do método de Descartes vai nos dizer o quê, né? Ele vai nos guiar porque temos todos a mesma capacidade profissional. Em outras palavras, reforça-se o princípio de que somos todos iguais e que, portanto, as possibilidades de sujeitos conhecerem os objetos, as capacidades desses sujeitos e os próprios objetos de conhecimento são universais. Mas universais a partir de que critérios e narrativas? É aí que a gente tem que começar a pensar. Critérios e narrativas ditados por uma perspectiva eurocentrada, bem dentro do contexto da modernidade. O que isso significa? Significa a imposição de uma forma situada de conhecer, que se impõe como padrão e carrega consigo uma ideia de dominação. E aqui cito Feyerabend, né, Ciência numa Sociedade Livre, numa análise crítica dessa perspectiva universalizante, em que subjaz a noção de igualdade, ele diz: igualdade, entre aspas, incluindo a igualdade da mulher e a igualdade racial, não significa igualdade das tradições, mas apenas a igualdade de acesso a uma tradição particular, a tradição do homem branco. Os liberais brancos que apoiam a busca da igualdade com todas as suas forças abriram a terra prometida, mas uma terra prometida se deve construir segundo os seus planos, que deve encher-se dos seus brinquedos favoritos e em que só se pode entrar com a sua autorização. A epistemologia não diz respeito somente ao conhecimento, mas a quem produz o conhecimento considerado válido e verdadeiro. Nesse sentido, a epistemologia, ou como Feyerabend cita, a tradição do homem branco, impede o conhecimento de diferentes perspectivas e desconsidera outros saberes, como, por exemplo, os povos originários e grupos subalternizados. Em outras palavras, a ideia de um conhecimento universal, além de expressar interesses específicos de um grupo social dominante, impede o conhecimento de diferentes perspectivas, desconsiderando saberes de outros, enfim. Sujeitos que são colocados à margem do conhecimento e se estabelece a partir daí. São sempre os outros. Se a gente padroniza, né, tudo com relação a esse padrão. Então é sempre o outro. Essa visão epistemológica universal e universalizante incide no contexto educacional, se traduzindo numa educação que uniformiza, mas, sobretudo, impõe linguagens e práticas, apaga e silencia o sujeito na sua diversidade, do processo de interação com a realidade e reconhecimento de suas próprias experiências nesta realidade. Essa imposição expressa o pensamento colonial na educação,
e a reprodução de visões que valorizam a perspectiva pura e simplesmente teórica e o conhecimento descorporificado. E é importante a gente entender, assim, né? Porque até quando a gente fala em termos de educação, quem é que entra em sala de aula? É a mente? Vou lá e pá, faço, mente a mente. Não, o corpo está aí. Mas o quanto a gente esconde esse corpo quando a gente entra numa sala de aula? Enquanto educadores, quando são corpos diferentes, vamos dizer assim, do padrão. Eu costumo dizer, tem texto, né, que explica sobre Beatriz Nascimento, a gente se torna notáveis e invisíveis, né? Uma coisa bem contraditória, mas é o que acontece. Né? Então, o conhecimento descorporificado, favorecendo perspectivas hegemônicas, supremacistas e de dominação, as quais reproduzem opressões. E aí, que tipo de opressão dentro da nossa sociedade? Aí menciono opressões de gênero, raça e classe. Olhando aqui de dentro, desse contexto, né? Dentro desse contexto, dessa sociedade que é patriarcal, que é racista, que é machista, sexista, misógino. Então, esse tipo de narrativa fortalece essa estrutura social. Serve a essa, vamos dizer assim, essa estrutura social da forma, né, opressora, serve também a essa narrativa para se fortalecer, enfim, e aí é um ciclo mesmo. Né? E aí, né, como eu falei para vocês, como é que a gente consegue ir além disso? Se a gente está aqui dentro, a Juliana conseguiu olhar de fora, porque você foi num outro lugar, né? Mas está aqui, mas foi num outro lugar, né? Mas em termos educacionais, assim, como sair disso, né? Como sair dessa perspectiva epistemológica que se transforma numa perspectiva educacional e que, no final das contas, vai reforçando um contexto de opressões. Por que sair disso? Por causa desse reforçamento mesmo desse contexto de opressões. A gente tem que ir além disso. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que assumir, assim. Né? Mas por quê? Bom, porque é uma sociedade violenta para a maioria das pessoas, porque as pessoas são diversas. Não vai ser violenta para aqueles que, enfim, se enquadram nesse padrão, mas vai ser violenta, inclusive, para aqueles que podem se enquadrar nesse padrão, mas não querem se enquadrar nesse padrão, ou não são, enfim. É violenta para todo mundo. Né? E é violenta também, embora muitas pessoas não percebam, para aqueles que não sofrem esse tipo de opressão. Porque reforça uma perspectiva de não se enxergar como parte desse processo, né? De olhar as coisas com distanciamento. Embora pareça que está numa situação confortável, tem uma situação de privilégio muitas vezes, mas é confortável realmente você fugir da realidade, uma realidade que é cruel para a maioria das pessoas. Ainda mais quando você se enxerga como uma pessoa boa, né? Do bem. Então, como pensar, né? Como podemos pensar em ir além? Aí, como eu falei para vocês, eu ando junto com as ideias de Bell Hooks. Descolonizar a educação é transformar a educação no principal elemento de mudanças, é permitir que nos libertemos e não, né, que a gente reforce e se sinta cada vez mais preso a esse sistema. E quais os pressupostos dessa educação que de repente pode nos permite ir além, né, ou dessa educação libertadora? Aí eu trago 3 pressupostos da Bell Hooks, que seriam a interação, teoria
prática, né, a própria ideia de educação libertadora e, né, a partir daí, entender o que é a descolonização da educação. E aí eu vou agora com o Bell Hooks, de abraçado. As reflexões educacionais de Hooks envolvem uma preocupação permanente com o processo de descolonização daqueles que vivem dentro de culturas patriarcais e da supremacia branca resultantes de processos coloniais. Porque o impor essa narrativa, eu vou colocar aqui em casa, mas essa narrativa moderna, que surge dentro dessa perspectiva moderna, é o tempo todo colonizada. Nesses termos, Hooks enxerga e salienta o elo existente entre o processo de descolonização e a conscientização proposta por Freire. Ao adotar Freire como fonte de inspiração e fundamento para sua incursão no campo da educação, Hooks reforça a ideia de que a educação deve envolver a interação, e aí entra também muito do que a Jolina trouxe, entre teorias e práticas, produzindo conscientização e efetivas modificações na vida dos indivíduos. Segundo ela, considerar a conscientização pode trazer a educação para um lugar que contribui para o enfrentamento e a superação de diferentes formas de opressão e de dominações sociais. Para além de Freire, Hooks delineia sua perspectiva educacional, que envolve a defesa de que teorizar, e aí o que é esse processo de teorização? É um processo crítico que pode conduzir a uma mudança em um contexto prático, a um processo de cura individual e coletivo. Refletir e desenvolver um pensamento crítico acerca de nossas experiências vividas, eu acho que a Juliana trouxe muito isso na fala dela, é, segundo Hooks, essencial para a compreensão do que nos atravessa, nos machuca, situando um lugar a partir do qual podemos iniciar processos de resgate de nós mesmos, E aqui, cito Hooks, quando nossa experiência vivida da teorização está fundamentalmente ligada a processos de autorrecuperação, de liberação coletiva, não existe brecha entre a teoria e a prática. Com efeito, o que essa experiência mais evidencia é o elo entre as duas. Um processo que, em última análise, é recíproco, onde uma capacita a outra. E, ao encontro desse pensamento, ainda que afirma que as pedagogias críticas da libertação atendem a essas preocupações e necessariamente te abraçam as experiências, as confissões e o testemunho como modos de conhecimento válido, como dimensões importantes e vitais de qualquer processo de aprendizagem. É a gente se colocar, é a gente se identificar, e aí, dentro desse contexto de identidade, mas é o que me vem agora, mas assim, eu fico pensando, tem processo de conscientização maior do que a gente se situar dentro do contexto, a gente se colocar, no processo de conhecimento, saber, de onde a gente está falando. Isso, conscientização. E esse tipo de conscientização, esse tipo de conhecimento nos traz a responsabilidade também, Porque se a gente fica na impessoalidade, a gente nunca vai se implicar numa modificação de um contexto opressor que seja. É sempre ele, é sempre na terceira pessoa, é sempre o outro, vamos dizer assim, que deve fazer alguma coisa, ou que deve se implicar. Na educação, considerar essa interação é fundamental. Então, as teorias ou o conhecimento abstrato por si só não liberta e só cumpre essa função quando dirigido, com esse conhecimento abstrato, as próprias teorias, para experiências e atuação do indivíduo no seu contexto de interações.
E aqui não há o abandono da teoria. É experiência, teoria, prática, experiência, porque também a gente não é estático, né? Então isso é importante a gente entender. Né? Segundo Hooks, o modo como as teorias são apresentadas em ambientes como o acadêmico provoca um abismo entre teorias e práticas. Nesses ambientes, ela vê a produção de teorias que não possuem relevância para a maioria das pessoas, reforçando a falsa dicotomia entre teorias e práticas. E ela traz exemplos em relação a isso. Ela traz exemplos, bom, a gente pode falar de racismo, mas ela traz exemplos, o exemplo do próprio feminismo. Você pode saber, teoricamente, o que é o feminismo, né? Mas não atuar dentro do contexto social. Para que isso serve? Para quem serve esse conhecimento teórico? Ao mesmo tempo, ela não alivia também para o outro lado. Você não pode simplesmente ser um ativista sem compreender, né, esse movimento a partir de uma perspectiva teórica. E por quê? Porque essa perspectiva teórica expande a tua experiência, porque senão você fica somente na tua experiência e a experiência de um grupo. Você consegue compreender isso de uma forma ampla. Então, é importante isso. Então, não adianta nada você militar se não tiver uma perspectiva de, estratégias mesmo, né? O que é esse movimento, como ele pode se fazer efetivo. Para Bell Hooks, uma educação libertadora tem como fundamentos a democracia e o engajamento. Uma educação que se desenvolve em um ambiente democrático, e aí ela olha muito para a perspectiva dos próprios educadores, né? Os educadores devem se desafiar a ensinar para além do espaço da sala de aula, com a experiência, né? Além desses mundos. E aprender com a diversidade de estilos de comunicação. Isso é muito importante. Hooks assume que a conversa é o lugar central da pedagogia para o educador democrático. Assim, embora o educador conheça o valor da norma culta da língua, ele sabe dar importância à diversidade na linguagem e no ambiente em que ocorre o ensino-aprendizagem. Não dá para a gente entrar de forma, né, totalmente abstrata nessa relação educativa. Assim, embora... desculpa, Juliana. Isso é o que Hooks expressa como honrar a diversidade, vivenciando. E aí, citando Park Palmer, ela afirma que o educador democrático deve trilhar o caminho para criar intimidade que não aniquila a diferença. Importantíssimo isso. Então, é o diálogo, a abertura, é o se expor dentro nessa relação. E essa exposição tem que ser uma via de um duplo, né? Porque é a perspectiva da abertura, é a perspectiva da mudança, da transformação, né? E do pensar juntos, né? Do sentir juntos, porque não é só uma perspectiva teórica. Bell Hooks aponta para o fato de que a diversidade em escolas e universidades não deve ser somente em termos de discursos e narrativas de inclusão, mas sim de convivência efetiva com diversos, ressaltando que muitos educadores abraçam a noção de diversidade enquanto resistem ao pluralismo ou a qualquer modo de pensar que sugira que eles não podem encorajar a cultura do dominador. E é isso, é muito lindo, né? O discurso da diversidade. Mas será que a gente consegue efetivamente, né, se relacionar a partir daí? E quando se fala nesse discurso da diversidade, será que a gente realmente consegue olhar o outro a partir do outro? Não a partir de uma perspectiva, assim, que eu ando falando muito, assim, não uma perspectiva empática,
Não, porque a gente não se coloca no lugar de ninguém. E nem é legal, né? Eu acho que a gente tem que conseguir se relacionar com o diverso, com o outro, a partir do lugar onde ele está, no lugar, e a gente, ok, né? Uma boa. Porque senão fica sempre essa uma imposição, ou essa tentativa de sempre partir de algo que seja uniforme, universal, enfim, né? Dá pra gente se comunicar a partir da diversidade, sim, do diverso, dá pra conviver a partir daí. E a gente consegue fazer isso muito a partir também desse processo de reflexão, qual é o nosso lugar. E aí entra também qual é o nosso lugar de fala, mas qual é o nosso lugar social, qual é o nosso lugar numa relação. Será que a gente está disposto também a se escutar? Né? Porque é a partir daí que a gente consegue desenvolver um processo de abertura, me parece, né? Enfim, eu estou pensando, enquanto eu estou falando isso, eu estou pensando numa situação em que, eu acho que tem tempo para falar, em que eu estou vivenciando na minha instituição, que é um caso de racismo dentro da instituição, da universidade. E pesado, porque é dentro de um departamento, né, que é um departamento de educação, em que é um caso que vem se arrastando desde de abril, estourou de uma forma que, enfim, né, violenta, com polícia na universidade, com tudo mais. Mas quando eu penso nessas questões educacionais, eu penso nisso, assim, e nesse caso, para mim, é paradigmático, porque, assim, há todo um discurso educacional freiriano, inclusive muitos freirianos aí, né, de que acolher a diferença, entender o diverso, né, mas nesse momento estavam havendo ali questões relacionadas à diferença, né, ao diverso. E esses educadores que estavam nessa relação não se abriram para isso, não se abriram para esse debate, quando surgiam inclusive questões, né, quando vinham os professores para apresentar o conteúdo, quando surgiam questões teóricas mesmo, com relação ao racismo, machismo e tudo mais, os professores diziam, não, esse não é o conteúdo. E mais, eu vou dizer para vocês, dentro de um curso de educação especial. Então vocês percebem, tem uma coisa de um discurso, uma narrativa, e tem uma coisa da ação, da vivência, da relação, do diálogo, da abertura. Será que a gente consegue destacar? Não. Se a gente separa essas coisas, né, acontecem essas outras coisas. Então, é isso, assim. Não dá para ficar só na narrativa, não dá só no discurso. A partir daí, o que eu estou falando, para quem eu estou falando, por quê, ou o que eu estou expressando, pensando a respeito dessas questões, e para quê, por quê, como isso me atravessa. Então é forte isso. Aí, segundo Hooks, as ações afirmativas, é que ela fala, claro, a partir do contexto estadunidense, mas a gente pode colocar a partir do nosso contexto, apesar de suas muitas fraquezas, conseguiram fazê-las, essa questão da convivência com o diverso, né? E foram efetivas em romper barreiras à inclusão racial e de gênero. Efetivas, e aí, né, entre aspas, aí, mas assim, é um movimento, porque daí o diverso pelo menos está aí, e aí pressiona quem está aqui, né, enquanto educador, enquanto instituição, a ter que conviver com essa, aprender a se abrir, enfim, a essa diversidade. Né? Agora, tem, nesse caso, esse exemplo que eu estou dando para vocês, bom, a instituição está aí, está agora apanhando, mas está tendo que se enxergar em todo esse processo. E vou dizer para vocês, né, uma branquitude, porque é uma instituição, bom, eu moro em Blumenau, né, então não sei se vocês conhecem, mas assim, se enxergar dentro desse processo. E aqui cito Hooks. À medida que isso, então, tem essas barreiras, porque ela justifica, né, essa questão das próprias ações afirmativas. À medida que nossas escolas se tornaram mais diversas, professores passaram a ser profundamente questionados.
Velhas ideias sobre estudar o trabalho de outras pessoas a fim de encontrar nossas próprias teorias e defendê-las foram e estão sendo constantemente desafiadas. Então é um outro universo. Nesse sentido, a educação plural e democrática contribui para a educação libertadora, na medida em que reconhece a legitimidade do diverso, instiga a consciência crítica e a reflexão de modos de estruturação da cultura dominante, provocando pensar na direção de modificar estruturas opressoras e buscar a justiça social que abarque questões de gênero, raça, classe, enfim, todas, né? Entra aqui também questões de capacitismo e tudo mais. A educação libertadora, com base na educação plural e democrática, valoriza o trabalho com vistas ao bem coletivo e não à competitividade. Tudo isso se traduz no que se denomina de pedagogia engajada. E aí ela diz, né, é essencial a qualquer forma de repensar a educação, porque traz a promessa de participação total dos estudantes na sua diversidade. A pedagogia engajada estabelece um relacionamento mútuo entre professor e estudantes que alimenta o crescimento de ambas as partes, criando uma atmosfera de confiança e compromisso que sempre está presente quando o aprendizado genuíno acontece. Ao expandir o coração e a mente, a pedagogia engajada nos torna aprendizes melhores, porque nos pede que acolhamos e exploremos juntos a prática do saber. Que enxerguemos a inteligência como um recurso que pode fortalecer o bem comum. Desse modo, a educação libertadora não enxerga os estudantes de forma meramente passiva, mas, ao contrário, estimula e exige o despertar da criticidade sobre a sociedade em que se vive. Criticidade que envolve o desenvolvimento de um senso de comunidade e de conexão com a coletividade. Então, não é esse pensamento crítico aí que, né, me coloca acima dos outros. Em outras palavras, Hooks acredita que a educação que liberta conduz ao estabelecimento de comunidades de resistência a cisões entre grupos e entre pessoas, promovendo acolhimento e, sobretudo, pertencimento daqueles que experienciam o preterimento social, seja por questões de gênero, de raça, classe, As trocas dialéticas em salas de aula e para além delas sustentam o engajamento como possibilidade de enfrentamento das opressões sexistas, machistas, racistas, classistas, capacitistas, que minam nosso senso de conexão com tudo o que nos cerca. A educação libertadora, na proposta de Hooks, ensina-nos, portanto, a criar senso de comunidade. A gente não está sozinho. E mais, né, uma perspectiva de interdependência mesmo. Não tem como a gente viver isolado. Ao final do seu prefácio, Ensinando a Comunidade, né, as citações anteriores são do Ensinando o Pensamento Crítico e Ensinando a Transgredir. Mais uma vez ela cita Park Palmer e afirma: essa comunidade vai muito além do nosso relacionamento cara a cara uns com os outros, como seres humanos. Na educação, principalmente, essa comunidade nos conecta com as coisas boas do mundo e com a graça das coisas boas. Estamos em comunidade com todas essas coisas boas, e o bom ensino está relacionado a conhecer essa comunidade, sentir essa comunidade, perceber essa comunidade e então conduzir seus estudantes a entrar nela. Entrar em sala de aula com senso de comunidade. Acho que isso é importante. E aí, já caminhando para o final. Para Hooks, a educação é o elemento-chave que pode conduzir à libertação, então, do machismo, do sexismo, do racismo, do classismo e todas as formas de opressão que a gente possa encontrar, né, nessa nossa estrutura social. Os quais precisam ser combatidos na base, ou seja, né, ela diz no contexto educacional mesmo. Então, vamos olhar para essa educação. Vamos olhar quais são os fundamentos, os pressupostos dessa educação colonizadora e vamos para um outro caminho. Suas propostas, no que se refere à educação, fundamentam-se na interação dialética, então, entre teorias, experiências e ações.
não quaisquer ações, porque também a gente pode sair por aí, né, fazendo qualquer coisa. Mas ações alicerçadas numa consciência do lugar que cada um ocupa na estrutura social. É nesses termos que a educação descrita por Hooks é uma educação que é engajada, né? Engajada no mundo, engajada em nós mesmos. Né? Hooks parte de suas experiências e isso é importante, né? Como mulher negra, professora e educadora. Então ela parte dessa experiência, está se enxergando aí. E convoca a focarmos nas distintas opressões que recaem sobre grupos subalternizados. Isso envolve a consideração, então, de questões de gênero, de raça, de classe, como questões fundamentais a serem levadas nas reflexões e ações no campo educacional. Sexismo, machismo, racismo e etc. devem, segundo elas, ser pautas essenciais da educação. Não devem ser temperinhos, né, no currículo. Não devem. Dizem respeito à nossa existência. Não só a minha enquanto uma mulher negra, mas a nossa existência, de todas as pessoas. Considerar as questões raciais de gênero e de classe permite aprofundar no entendimento das situações sociais opressoras e, a partir disso, superá-las num processo de descolonização. Teorias, experiências e ações, na perspectiva educacional que ela traz, envolvem postura crítica e acolhimento amoroso, em que a prática se faça presente através do engajamento entre todas, envolvidas no processo educacional. Devemos considerar devemos considerar a crítica, o acolhimento e o engajamento que conduzem à conscientização da diversidade e todas as diversidades, em sala de aula e fora dela, no contexto social mais amplo. A educação se expressa, assim, por meio da defesa da democracia, fundamental, de uma pedagogia crítica engajada, para a efetivação de mudanças sociais revolucionárias, as quais focam na eliminação de estruturas sociais opressoras, todos os tipos de opressão. As ações educacionais fundamentadas na ideia de uma educação descolonizadora devem envolver a libertação coletiva e não individual. E a Giovanna estava falando muito na noção de empoderamento. Né? Não sou empoderada, sou a única professora negra da minha instituição. Então, é isso também que está nos trazendo, né? É a gente pensar no coletivo, pensar a partir da coletividade. E você é empoderada quando conseguir trazer essa diversidade, né, para onde eu estou. O acolhimento do diverso plural deve transcender discursos e narrativas para efetivamente se expressar por meio de ações conscientes e conscientizadoras por parte de todos envolvidos com a educação. Então, a pedagogia crítica engajada é a prática dialética impelida pelas experiências humanas concretas. Ao enfatizar a relevância de se tratar questões de gênero, raça, classe, etc., no âmbito da educação, Hooks coloca com foco as situações de pessoas subalternizadas, as relações sociais que condicionam as culturas supremacistas brancas, patriarcais e capitalistas dentro de comunidades oprimidas e amplia a noção dialética para incluir os efeitos de relações de exploração na produção do conhecimento em particular e na educação em geral. A efetivação do pensar crítico na educação resgata a honestidade e a integridade do ensino-aprendizagem. Para Hooks, a integridade, cito ela, está presente quando há congruência ou concordância entre o que pensamos, dizemos e fazemos. Uma educação libertadora e descolonizadora envolve, portanto, teorias, experiências e, sobretudo, ações conscientes. A partir do olhar da consciência, quaisquer interações se estruturam de um outro lugar, para além de um pensamento imposto, colonizado. A proposta educacional de Hooks aponta incisivamente para os problemas que afetam a todas as pessoas que compartilham experiências em sociedades estruturadas em relações de opressão. Hooks nos convoca a olhar para isso e não somente apontar o problema, mas buscar soluções.
E ela nos lembra que a resolução dos problemas não cabe somente a quem pertence aos grupos subalternizados, mas a todas as pessoas que convivem e interagem nesse contexto social. O desenvolvimento da consciência do lugar de cada pessoa, inclusive de quem está em situação de privilégio é fundamental. Né? E aí, finalizo mesmo, né, com uma citação do Ensinando Comunidade, ela nos diz: devemos ressaltar todas as recompensas positivas e transformadoras resultantes de esforços coletivos para mudar nossa sociedade, sobretudo a educação, para que esta não seja espaço para a afirmação de nenhuma forma de dominação. Precisamos que movimentos políticos de base convoquem os cidadãos a sustentar a democracia e os direitos de todos à educação e a trabalhar em prol do fim da dominação em todas as suas formas. Trabalhar por justiça, mudando nosso sistema educacional para que a escolarização não seja um cenário onde alunos e alunas são doutrinados a apoiar o patriarcado capitalista, imperialista, supremacista, branco ou qualquer ideologia, mas sim onde aprendem a abrir a mente, a se engajar em estudos rigorosos e a pensar de forma crítica. Tão fundamental no nosso momento atual, gente. É isso. Obrigada. Bom, queria agradecer a fala de vocês, né? Eu fiquei pensando em algumas coisas que você falou de empoderamento, você falou de cada lugar, aí eu vou contar uma história bem rápida aqui. Eu era professor do estado, né? E aí eu estava dando aula, e eu sou trans, tal, no começo da transição. Eu lembro que um aluno do noturno chegou para mim, assim, bem perto, assim, no final da aula, não tinha ninguém. Professor, posso fazer uma pergunta? Daí eu achei, né, nossa, se interessou pela aula de filosofia, agora vai. Porque, né, vem daquela, assim, no final da aula que é para falar de filosofia. Aí ele veio, virou para mim e falou assim: professor, o que você é? Daí eu travei, assim. Eu falei, cara, como é que eu vou explicar isso para ele? Porque não era algum cara professor escroto da sala dos professores, que eu tinha que aguentar todo dia, por exemplo. Não era uma coisa assim, era um aluno me perguntando o que você é, tipo, e assim, eu senti que era uma dúvida mesmo, real, assim. Aí eu falei pra ele assim: você assiste Big Brother? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Ele falou: assisto. Sabe a Linda Quebrada? Sei, eu sou ao contrário dela. Aí eu acho que eu entendi, vamos sentar. Aí foi isso, tipo, enfim. Aí eu lembrei disso, assim, o que me veio na hora de implicar, assim, ser uma coisa que não era uma maldade ali, era tipo assim, uma pergunta real, assim. Só que, né, enfim, é uma pergunta estranha, porque primeiro veio assim, né, eu sou gente, né? Bom, mas é muito legal a fala de vocês, eu pensei em várias coisas. Aí eu pensei aqui em fazer uma pergunta que eu achei assim, eu sou meio bagunçado para fazer pergunta. E eu só responder. E aí eu pensei em depois abrir para 2 perguntas, vocês acham que rola com tempo? É que eu não sei também, o pessoal depois tem aula e tal. Bom, a pergunta, eu vou tentar, se vocês não entenderem, vocês perguntam de novo para mim, que eu sou imperativo e sou meio confuso. É assim, eu pensei aqui na fala da Dilbene, eu fiquei pensando que você falou de repensar a questão da identidade, né? E na fala da Linda, por exemplo, que vem da epistemologia, você tem a questão da identidade. Mas se a gente pensa na sociedade, ou mesmo na filosofia, é muito comum eles pegarem minorias como a gente, trans, ou até negros, indígenas, trans, LGBTs em geral, e falar assim: olha, é culpa de vocês um certo tipo de identitarismo, é vocês que dividem a questão da classe. Eu não sei se vocês já ouviram esse discurso, eu acho que a galera aqui da filosofia já deve ter ouvido, ou dizer que é o gênero que atrapalha a questão da classe e tal. E daí a minha pergunta era para tentar entender melhor, quando você falou a questão da identidade, que é mais, acho que é pertencimento, se eu entendi certo. E para você, a pergunta que era aquilo que eu estava falando com você, sobre a questão de, quando a gente pensa Bell Hooks, ou até a própria Lélia Gonzalez quando falou, quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente repensa a identidade em conjuntos que se encontram, tipo raça, gênero e classe, certo? Aí, como que a gente pensa essa identidade? Não pode falar. Não, sim.
como que seria repensar essa identidade, certo? Igual você pensou, você comentou, tipo, da diferença em si, certo? Tipo, da Bell Hooks no final. Deu pra entender? Deu pra entender, gente? Uhum. Vai lá. Acho que... Deu pra pegar aqui também? Tá bom. Então é isso. Aí depois eu vou abrir pra perguntas aqui. Eu acho que a sua resposta é um pouquinho melhor. Mas assim, a primeira questão, quando eu falei de empoderamento, eu até disse que eu não gosto dessa palavra, porque a gente tem muito essa coisa de exportar o que é de fora. Eu acho que, e é o que a Alina cravou assim no final, né? Eu não posso ser empoderada porque sozinha. Não existe isso, né? A gente está convergindo nessa questão de que a gente é em comunidade. Então é por isso também que eu não gosto muito dessa palavra identidade, que é muito o idêntico, o uno, e aí vem a noção de indivíduo. E aí quando eu trago pertencimento, aí eu estou trabalhando com essa lógica do comunitarismo, né? O que Bell Hooks falou aí com a Lina o tempo inteiro, assim. E aí é pensando nessa questão da descolonização da nossa linguagem. Não é possível a gente descolonizar um conhecimento, como eu falei no início, né, sem a gente repensar a nossa linguagem. É um trabalho chatíssimo, né, que dá muito trabalho, assim, mas e é contínuo, né? A descolonização é um processo diário, é um processo contínuo em todas as áreas, né, da nossa existência, assim. Então não é algo, como bem falou a Nina, não é um discurso, é uma prática mesmo, é um exercício mesmo, assim. Então eu gosto de pensar desde essa noção de pertencimento, de você pertencer a uma comunidade, e aí entra a noção da diversidade, que dentro dessa comunidade há uma diversidade. Isso é muito importante, porque aí muitas vezes essa questão da identidade cai nisso que você falou, esse identitarismo, né? Então é sempre querendo colocar numa caixinha e colocar todas as pessoas como iguais. A gente é diferente, a gente tem que potencializar essas diferenças, mas não uma diferenciação numa perspectiva de hierarquização horizontal, né? Quem sabe mais, quem tem mais, quem é mais, sempre é o ter mais. A nossa noção eu comecei falando com Paulo Freire, ser mais, né? E é por isso que a gente fala de uma noção de horizontalidade, que aí entra a questão da circularidade, né? De você, todo mundo se olhar, se perceber, se ouvir, né? Trocar de fato, dialogar. Isso aí é mais discurso do que prática. Às vezes eu me cobro, mãe, e falo, será que você não está falando muito? Você está fazendo também? Mas enfim, acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Respondeu, sim. E a questão da identidade, a interseccionalidade. Bom, a gente tem que entender de onde surge essa interseccionalidade. Interseccionalidade, o termo é cunhado por Kimberly Crenshaw, a jurista norte-americana, mas já antes disso, Lélia já estava trabalhando, Sueli, inclusive elas não utilizam esse termo, mas esse termo ele traduz, vamos dizer assim, o quê? Uma situação específica, que é a situação das mulheres negras dentro de uma sociedade que é estruturalmente racista, machista, sexista e tudo mais, né? E quando a gente fala dentro de uma sociedade que é estruturalmente racista, machista, sexista e tudo mais, o que a gente está falando? Estabeleceram essa sociedade tal como ela se estruturou. Não é algo que é dado desde sempre, né? Então, assim, ser mulher, quando a gente fala, e isso é muito dentro da perspectiva do feminismo negro, ser mulher negra, quando a gente está descrevendo essa experiência, a gente está descrevendo a partir dessas condições sociais que se impõem à nossa existência. E não a partir de uma identidade. Eu sou mulher negra a partir dessas e dessas e dessas características. Acho que é fundamental a gente entender isso. Porque se a gente fala a partir de uma perspectiva de identidade, a gente está uniformizando, a gente está colocando em caixinhas. E nesse sentido a gente está falando de algo que é construído. E mais, se a gente fala dentro de uma perspectiva de identidade bem do pensamento ocidental, a gente está falando de algo que é dado e é imutável, né? Me define. E aí eu não tenho perspectiva de modificar isso. Então, não é essa perspectiva aí que a gente está dizendo. A gente está tentando se reconhecer e saber quem somos, para além dessa ideia essencialista, não é uma identidade essencialista.
para além dessa ideia essencialista, né? A gente está querendo dizer, bom, quem eu sou dentro disso aí? Porque sempre dizem quem nós somos, a gente sempre é nomeada, a gente sempre, né? Estão sempre dizendo quais são os nossos lugares dentro dessa estrutura social. Então, a partir dessa perspectiva da interseccionalidade, a gente consegue entender, poxa, né? Por que eu estou aqui, quem eu sou dentro desse espaço, para além daquilo que também estão dizendo que eu sou. E aí a gente entende que nos colocam nesses lugares, né, que dizem quem somos, sempre a partir desse entrecruzamento de opressões. Nesse sentido, não dá para falar da mulher negra só a partir da perspectiva de gênero. Porque se eu estou falando que a sociedade é sexista, racista também, tem uma experiência aí, né, que as mulheres brancas, por exemplo, não são atravessadas. Né? É isso. Mas também, se eu estou falando só a partir de uma perspectiva da negritude, dentro de uma sociedade que é sexista, vamos dizer assim, machista e tudo mais, né? A experiência dos homens negros também, porque e é nesse sentido que a gente ocupa não lugares, né? Então a gente acaba sendo sempre a outra da outra da outra. Então, não dá para falar em termos de identidade, assim, não é possível. E aí muitas pessoas também, porque há muito questionamento, eu acho que é importante essa questão do dividir, né? Não tem essa história de dividir. Não tem essa... Quando a gente fala de diverso, a gente fala de diversas formas de ser mulher e ser pessoa negra e é isso, né? Não tem por que dividir. Não é divisão. Pelo contrário, a gente está legitimando todas as existências, né? E é isso que a gente quer, né? Enfim, e tem uma coisa que também, diretamente, mas por que você é feminista? Porque o movimento feminista, ele realmente, né, surge dentro dessa perspectiva, que não é do nosso território, da nossa realidade, e eu costumo dizer o seguinte, eu sofro opressões de gênero, e eu quero entender essas experiências também de opressões de gênero. E eu sofro opressões de gênero também a partir de homens negros, que são homens, porque estão nessa sociedade que é estruturada dessa forma. Ainda não consigo me desvincular, mas eu não vou invalidar, essa é a minha experiência, por isso que eu tenho essa narrativa. Mas eu sustento até o final a existência dessa diversidade de mulheres, e aí eu estou falando das mulheres negras que, de repente, se identificam com uma outra forma de ser mulher negra, e é isso. Né? É isso que é o diverso. Né? É isso. E às vezes eu digo, olha, não sei até quando, de repente eu posso mudar também, né? Que não é minha essência, não tem essa essência. Eu acho que isso é muito importante, sabe? E é isso, assim, enfim, eu acho que eu te respondi. Respondeu assim. Eu acho que fui além. Não, de boa. Deixa eu fazer um comentário. Teve um momento que você estava falando, até por esqueci que eu ia comentar, mas eu esqueci. Mas você falou algo agora que eu trouxe o conceito contra-colonizado do Nego Bispo. E você falou agora e estamos sempre nos dando nome, né? E o Nego Bispo, ele fala assim, nos dão nome, nunca nos dão sobrenome. A Lélia está sempre reivindicando que a gente tem que ter nome e sobrenome. E aí, só pensando na questão da escrita, vocês sabiam que antigamente era proibido a gente ver as referências bibliográficas, né? Tá lá o sobrenome e só a primeira letra do nome, que era uma forma de invisibilizar as vozes de mulheres. Então, por exemplo, uma vez o professor, até o Marcos Carvalho, ele me contou que ele passou dando a aula inteira, o pessoal falando Machado, como se fosse um homem, né? E no final ele disse, olha, Machado é a Dilbênia, é uma mulher, tudo bem, ela dirige caminhão, foi brincar. Mas é impressionante isso, como a gente sempre vê ali o sobrenome e remete a um homem, assim, né? Eu estava falando com a Letícia assim, eu falei, pô, eu não fiz uma apresentação de slide, porque eu gosto de trazer fotos dessas mulheres, porque a gente tem que, né? No geral as pessoas não conhecem, sempre faz uma outra imagem, assim. Então, é importante a gente dizendo, por exemplo, valorizando o que a gente produz, né? Lélia, Sueli estão falando de interseccionalidade, elas não deram esse nome, né? Até porque muitas vezes a gente não tem essa preocupação de ficar dando nome a todas as coisas, né? A gente, é isso, vem da prática, é a prática. Mas elas estão fazendo há muito tempo.
Angela Davis é muito feliz, assim, dizer, não sei por que vocês me valorizam tanto, me trazem para falar que isso eu aprendo muito mais do que é com essas mulheres do que o contrário, assim, né? Enfim, por isso que eu também digo que, olha, quando vai escrever um texto, escrevam lá fulano, de dar nome, sobrenome, e depois você volta, porque é uma forma que a gente tem também de contra-colonizar, né? A nossa escrita, a formatação da BNT, ela também está respondendo aí então a gente tem que gingar. Obrigado, Ju. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Eu, particularmente, eu quero... meu nome é Vinícius. Eu, particularmente, eu me vejo fazendo, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado em uma filosofia não ocidental. Eu quero fazer filosofia africana, principalmente filosofia egípcia. E aí eu gostaria de saber de vocês como lidar com essa falta de perspectiva e até de incentivo com relação a esse não estudo da filosofia não ocidental. Tu és João. Oi? Eu sou daqui mesmo, aqui do Helicopresa. Então, eu até brinco o Vinícius Sodré, que é um baiano, ele diz assim, fala de alacridade, que é uma brincadeira séria, né? Se eu fosse ficar esperando que me permitissem estudar filosofia africana, eu não estaria estudando filosofia africana, né? Como eu disse, eu saí da filosofia e fui fazer mestrado em educação. E não foi fácil também, olha que eu fiz mestrado em educação na UFBA. Eu fui morar em Salvador achando que seria fácil estudar filosofia africana lá. Não foi, né? Então a gente tem muita dificuldade. Uma das coisas que me ajudou foi, eu tinha co-orientadores, né? Co-orientações, porque essa é uma desculpa que a gente escuta muito. Não tem quem te oriente. Aí você já chega lá, olha, mas eu tenho quem me oriente, então eu só quero, né, eu preciso passar aqui no mestrado, minha pesquisa é essa, fundamentar. Aí a gente trabalha dobrado, né, triplicado muitas vezes, assim, fundamentar, dizer, e assim, não ter vergonha de falar com as pessoas, né, você lê alguém, de mandar e-mail, eu conheço quase todo mundo, assim, né, que estuda filosofia africana aqui, que está na universidade, enfim, mas foi assim, e dias até ir falar com o Eduardo Oliveira. Eu já tinha mandado um e-mail que ele não respondeu, mas quando eu ia para lá sem conhecer ninguém, sem dinheiro, sem nada, ele me deu o telefone dele, eu não tinha coragem de ligar, né? E depois disso eu aprendi a mandar e-mail, me apresentar para as pessoas, a trocar e tudo mais, assim. Então a gente vai ter muitos nãos o tempo inteiro, mas aí, e eu falo também para professores, olha, parem de dizer que os alunos, as alunas não podem pesquisar determinados temas e trabalhem com essa noção de co-orientação. Hoje no Brasil, se existem algumas pessoas que fizeram, que a gente conta nos dedos, né, a primeira pessoa, aí entra uma série de questões. Por exemplo, a primeira mulher preta a defender uma tese em filosofia nesse país foi a Helena Teodoro em 1985. A Helena está falando de filosofia africana, mas a Helena, no texto dela, ela não reivindica. Isso aqui é filosofia africana, né? Essa questão de reivindicação, que é uma questão política mesmo, a Wanda Machado, ela fala assim, Gil, filosofia não dá conta do nosso pensamento, é muito maior, mas é uma questão política a gente dizer, é filosofia, isso é filosofia, né? É muito recente, é de 30 anos para cá. E grande parte dessas pessoas que estão aí produzindo, dizendo isso é filosofia africana, primeiras dissertações, teses, etc., tiveram que sair dos cursos de filosofia e para antropologia e principalmente para a educação. Renato Nogueira, que vai estar aqui, Renato começou a pesquisar, a trabalhar de fato filosofia africana depois que ele terminou o doutorado, porque ele também foi impedido de pesquisar filosofia africana no doutorado. O Anderson Flor do Nascimento, mas aí você encontra Eduardo Oliveira, Emanuel Roque, uma galera aí que saiu, eu mesma, né? Eu estou nessa história, eu sou da velha guarda, assim, porque são quase 20 anos aí nessa história. Então eu acho que é esse o movimento. E hoje em dia, o Tiago Dantas, né? Que fez a primeira tese em filosofia, numa pós-graduação de filosofia, falando sobre filosofia africana. O Tiago defendeu a tese dele em 2018, eu defendi em 2019. Eu estou no não lugar,
porque as pessoas tinha aquele prêmio de tese da POF, né? Dia eu vou na sua tese, eu falei, gente, eu não existo para um POF porque eu não fiz um mestrado e doutorado lá, assim. Então eu fico no não lugar porque eu estou trabalhando com filosofia africana, mas eu não estou na filosofia, né? Enfim, o Thiago era um cara que orientava relações étnico-raciais, só que eu não tenho condições, mas vamos nessa, né? Hoje em dia, a Catiúcia defendeu no início desse ano, até na banca dela, Rafael Adoc Lobo é um homem branco que começou a acolher, né, pessoas que estavam estudando filosofia africana, sempre trabalhando com orientação, né? Então eu acho que é isso, você fazer esse movimento e talvez buscar outros lugares, né, que tem uma abertura maior, assim, mas esse movimento sempre, olha, eu tenho um Química Oriente, né, eu tenho noção do que eu quero pesquisar. Tem uma galera, aqui no Brasil eu digo que temos 3, 4 movimentos em torno da filosofia africana, né, a filosofia africana antiga, né, egípcia, que é mais a galera do Rio ali, tem acho que a primeira tese defendida foi do Walter, que é até de Sergipe, mas ele defendeu o doutorado dele lá na UFRJ. Tem a galera da filosofia política afroperspectivista, tem a galera que é mais filosofia da ancestralidade contemporânea, que faz parte do pessoal. Eu não lembro, não sei se tem. Enfim, a gente tem uma diversidade muito grande. Hoje em dia não dá mais para programa nenhum dizer que não tem como a gente não pesquisar, não trabalhar, não fazer qualquer pesquisa que seja em torno das filosofias africanas nesse país. Não tem mais volta. E só para complementar, eu acho que esse movimento, né, feito por estudantes é fundamental para que essa estrutura mude, né? Então, assim, é um trabalho que também, é você que vai fazer também para que essa estrutura mude. Eu acho que você tem aí os contatos e é a partir daí que vai se pressionando essa mudança. Que não é fácil, mas eu acredito que seja possível, porque tem um pessoal aí muito... Mas é muito importante você chamar a atenção disso, porque é isso, hoje em dia existe um grupo potente, né, de pessoas diversas, em diversos estados estudando filosofias africanas, é muito mais para um movimento de estudantes do que de professoras e professores. E no geral, quando a professora é um ou dois, uma ou outra que está ali e vai acolhendo e vai recebendo, assim. Então, hoje em dia, as pessoas às vezes, vamos discutir decolonialidade, então um grupinho de pesquisa, ok. Agora, abrir concurso, não, aí vocês já estão querendo demais. Mas eu acho que é um movimento que é necessário, assim, dos próprios estudantes. E a questão da coorientação, né? Mesmo eu estou assumindo algumas coisas, não, filosofia africana, mas assim, enfim, eu acho que é isso, assim, o movimento de vocês também. Caso chamando aluno aqui da Unifesp também, eu tinha uma discussão com o Edson, a gente conversava bastante, que era a questão das cotas nos concursos, né? Como vocês disseram, não abre concurso